E 2 dos principais pontos turísticos da França foram fechados neste sábado por suspeitas de terrorismo. Quem traz os detalhes para a gente é o nosso editor de internacional, Fabrício Naitsky, que segue com a gente também nessa cobertura. Fabrício, quais são as atualizações? Pois é, Soraya, bom dia para você mais uma vez. Aliás, boa tarde já, boa tarde. Para você, para todos que acompanham o Fast News. A gente fica no fuso horário aqui totalmente do avesso, né, Fabrício? Exatamente. Manhã, é um olho tarde, aqui, noite lá. Um olho no horário de Israel, é uma loucura. Olha só, a França que é o país que tem a maior comunidade judaica e comunidade islâmica na Europa. E está, nesse momento, em alerta máximo para terrorismo. Isso por conta, na verdade, de um ataque que aconteceu à faca a um professor ontem, na última sexta-feira, em uma escola. Esse professor morreu. Ele foi atacado por um jovem de 20 anos de idade, de origem chechena, da Rússia, que teria gritado palavras como Allahu Akbar, ou seja, Deus é grande, na língua árabe. E a polícia investiga, as autoridades investigam nesse momento se há relação deste ataque com as agressões entre Israel e Hamas, os protestos convocados pelo Hamas em todo o mundo na última sexta-feira. Hoje, neste sábado, 2 dos principais pontos turísticos, Soraya, como você destacou, foram evacuados na França. O Museu do Louvre e o Palácio de Versalhes. O Museu do Louvre recebeu uma carta com uma suposta ameaça de bomba. O local precisou retirar todos os visitantes às pressas, cancelou todas as visitas que estavam programadas para hoje e já anunciou, inclusive, que os visitantes que tinham ingressos comprados para entrar no museu, que é, sem dúvida, um dos principais pontos turísticos, não só da França, mas do mundo inteiro, eles serão reembolsados. Aparentemente, foi feita já uma revista no local e não foi encontrada nenhuma bomba. O mesmo caso aconteceu também no Palácio de Versalhes, que já é nos arredores ali de Paris, com uma expectativa ali, a média, nessa época do ano, de 15 mil pessoas que passam por dia no Palácio de Versalhes. No caso de Versalhes, especificamente, o sistema francês de segurança recebeu um alerta por um site oficial de uma suposta bomba no local. Também as equipes do Esquadrão Antibombas foram até o Palácio de Versalhes, realizaram uma vistoria não apenas nas dependências do palácio, mas também no jardim. E, por enquanto, não há relatos, então, confirmados de bomba de terrorismo. Mas a França segue em alerta, até porque, neste momento, o país recebe a Copa do Mundo de Rugby, ou seja, milhares de turistas, além do normal. A França é um dos países mais visitados do mundo por turistas de todo o planeta, mas nessa época do ano, com a Copa do Mundo de Rugby, há então um número ainda maior de turistas presentes no país. Um outro detalhe importante que a gente precisa tocar aqui. Hoje, um protesto foi reprimido em Paris pela polícia, um protesto pró-Palestina. Manifestantes teriam se juntado ou tentado se agrupar no centro de Paris neste sábado para deixar o seu apoio ao povo palestino no território de Gaza, mas a polícia rapidamente interviu nessa manifestação para evitar essa aglomeração. Há, neste momento, inclusive, uma proibição que foi confirmada pelo presidente Emmanuel Macron, também pelo ministro do Interior, Gérald Darmanin, para que não sejam realizados protestos pró-Palestina no território francês, por um certo receio que o governo tem de uma escalada na violência interna. Só neste final de semana foram 7 mil soldados do exército francês deslocados para a realização de um esquema de segurança especial dentro do território, então em meio a todo esse alerta, justamente para acalmar essas tensões que podem acontecer, levando em consideração a maior comunidade judaica na Europa e também a maior comunidade islâmica na Europa que estão vivendo na França neste momento. Coisa, né? Não bastasse o próprio conflito em si, né, Fabrício? E ainda esses surgimentos de outros focos de incêndio, entre aspas, né? Obrigada, viu, pelas suas informações. O Eduardo Saldanha continua aqui conosco. Saldanha, e essa é uma preocupação muito grande, afinal de contas, um eventual atentado, por exemplo, levaria o conflito para um outro patamar, não? Poderia levar também ao envolvimento, à mobilização das principais potências europeias que estão, como disse agora o Fabrício, mobilizadas, né, com esquemas de segurança reforçados, temendo justamente episódios como esse. Caso acontecessem, para além das vítimas, poderíamos ter também muitos desdobramentos no campo diplomático, não, Saldanha?
Exatamente, Brown. A gente não pode perder de norte, né, a característica do terrorismo, né? O terrorismo, além de tentar desestabilizar estados, né, ele tem um aspecto de propaganda, né? A propaganda que acaba sendo um dos seus elementos principais a ataques pontuais. Por exemplo, se eu faço um ataque terrorista hoje em Paris, isso simplesmente amplia, reverbera a minha causa no mundo inteiro. É claro que todo ataque terrorista tem a sua resposta. E neste momento, um ataque terrorista em quaisquer dos países que tentam negociar a paz ou apoiando Israel, terão sim uma resposta, um maior envolvimento daquele país afetado. Porém, é muito importante que esses países aumentem sua segurança. Por quê? Porque para os terroristas, este é o momento de chamar atenção para a sua causa. Eles estão nos holofotes.